Então agora chegou a hora de falar sobre foco. E é o que a gente sempre ouve falar por aí, né? Sem foco é um vídeo que normalmente é um vídeo ruim, ou o foco no lugar errado, normalmente é um vídeo amador, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero te dizer que isso é algo que você tem que dominar, porque isso vai te colocar num outro nível, tá bom? Vai colocar os seus vídeos no nível de realmente de profissional. A gente vê muitos vídeos amadores que estão com foco errado, foco no lugar errado ou no objeto, você vai entender por quê. Mas isso traz aquela sensação de vídeo amador. Se você fazia foco errado ou não sabia como fazer, hoje você vai aprender aqui como fazer o foco, tá bom? Então vamos falar sobre foco. O que é o foco? Foco é a nitidez de uma imagem destacando o objeto principal. Ou seja, coloquei essa imagem de ilustração, você vê ali que no fundo tem a Torre Eiffel, e aí tá mais nítido aqui a câmera, tá bom? Então esse basicamente, de um modo mais simples de se explicar, é o foco. Quando a gente fala de foco, você vai entender o seguinte. Tem até um ditado que fala, né? Mantenha o foco. Qual o assunto que está em foco? Então, costuma-se dizer isso quando a pessoa está desviando ali o assunto, ou está saindo ali de uma pergunta. Aí alguém vai e fala, olha, mantenha o foco. Qual é o foco da questão? Então, subentende-se que você precisa manter ali a visão naquele assunto, naquele ponto específico, sem sair para outro canto. Essa imagem aqui é uma imagem que ilustra muito bem isso que a gente está falando. Por mais que nós tenhamos aqui a Torre Eiffel, que é um monumento muito lindo, né? Uma das 7 maravilhas do mundo, o foco é a câmera. Então, eu cravei aqui o meu foco nessa imagem corretamente. Então, esse aí é uma frase muito curta que define o que é o foco. Vou ler novamente. Foco é a nitidez de uma imagem destacando o objeto principal em uma cena de foto ou vídeo, enfim, do audiovisual. É o processo de ajustar a distância focal da lente da câmera para garantir que o assunto principal esteja claramente focado. Novamente, já está explicado aqui na imagem. É o processo de você definir a distância, fazer o ajuste na distância entre a lente e o assunto, tá bom? Vamos entender isso agora. Antes eu quero te passar aqui um exemplo do que eu falei no início, do que é um foco correto e do que é um foco errado. A foto da direita eu tirei para um casal de amigos que casaram há pouco tempo, a gente fez esse ensaio para eles. E olha, percebe o seguinte, nessa foto tem uma composição muito legal e eu usei desfoque. Eu usei foco e o desfoque. Só que o detalhe é que eles eram o assunto. Não é a paisagem, não é a folhagem, o verde ali, mas eram eles. Então, foquei neles, trabalhei o ajuste da minha lente ali até eles e tive o foco exatamente neles. E usando essa técnica que a gente chama de efeito bokeh para trazer o desfoque e contextualizar que a câmera estava ali envolvida pelo ambiente, né? Que no caso muito verde, então faz sentido nesse momento ali contar essa história que a árvore ou enfim, o paisagismo estava rodeando eles ali, inclusive a câmera. Do lado esquerdo aqui você vê que tem um foco errado. O fotógrafo, não sei quem foi, fez uma imagem na internet, você pode colocar foco errado que você vai achar essa imagem. Ele errou o foco. Gente, acontece, tá? Quando você for fazer vídeo e foto, acontece. Óbvio que você vai, a partir aqui do ViPro, você vai aprender a minimizar as chances de erro, tá? Pra você não perder foco na imagem, porque não tem coisa pior do que você ter uma imagem muito boa e quando você vai tratar, você vai começar a editar, você vê que o foco estava no lugar errado e você perdeu aquela imagem. Então, a gente vai trabalhar para que isso aconteça o mínimo possível, mas estamos sujeitos, né? No caso aqui, o fotógrafo ele errou, aqui na esquerda, ele errou o foco. Por que ele errou o foco? Jonathan, essa foto tem nitidez ali nas árvores, está focada, mas está focada no lugar errado. Então, por exemplo, se essa foto aqui é para contar a história em que existem um casal que acabou de se casar ou está fazendo um ensaio, enfim, o assunto nunca pode ser a árvore, entende? Nunca pode ser a paisagem, a vegetação, nada além dos noivos ali. Na foto aqui na direita, eu uso a árvore como composição da minha cena, como composição da minha história ali, né? Que eles estão sentados num lugar muito verde, natureza, curtindo eles mesmo lá, eles se curtindo. Eu trouxe isso para dentro da minha imagem, né? Aqui, ó, trouxe isso, porém o assunto é eles. Você vai entender o que é assunto agora. Então, o foco é neles. O foco precisa direcionar o olhar para o assunto a ser filmado. Então, se eu vou filmar essa lente aqui, olha o que a câmera faz automaticamente. Aqui está no foco automático, tá? Eu vou filmar essa lente. Aqui atrás de mim, ó. Olha meu olho, meu rosto. Totalmente desfocado. Ela entende que o assunto é essa lente aqui. E agora, como
não tem mais nada na frente, ele volta pra mim, porque eu configurei essa câmera pra isso, mas no celular a gente também tem como fazer das duas formas, manual e automático, e é isso que você tem que entender. Qual é o assunto? Primeira coisa, o seu foco conta a sua história, tá bom? Já viu as imagens de filme que tem duas pessoas conversando e aí ora o foco tá em uma, ora o foco tá em outra? Então é isso, o foco conta a história e ele precisa ser direcionar o olhar do seu espectador para o assunto, para a história que você está contando, que é o caso aqui da foto, tá? Então aqui você vê duas fotos parecidas, né? Envolve a mesma história de um casal que estão em paisagens, né? Um lugar muito verde, mas que é o foco errado, não levou o olhar do espectador para o que realmente importa, enquanto a que eu fiz foi certinho mesmo, ultrapassando ali as árvores que eu tive que, para mim fazer essa fotografia, eu tive que abaixar no meio das árvores para ter esse efeito bokeh. Claro, até aqui, né? Para isso nós temos planos de foco, que aí o plano de foco é o que vai definir o que você vai fazer ali e onde que vai ser o seu assunto. Por exemplo, nessa imagem que você vê aqui, você tem o primeiro plano, segundo plano e terceiro plano. Então vamos ser mais didático aqui. Primeiro plano seria a rocha. Segundo plano seria o mar, o navio, estão alinhados aqui. Terceiro plano seria a geleira ali, né? Aquela parte de gelo ali. Jonathan, o que é definida? Como é que eu defino o primeiro, segundo e terceiro plano? É referente à distância da sua lente, da lente do seu celular. Então, o que está mais próximo da sua lente vai ser o seu primeiro plano. E aí a gente segue a sequência. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º plano. Mas geralmente a gente divide só em 3 planos para simplificar. Se eu fosse contar aqui, a gente tem vários planos aqui, né? Então, para mais de 10, 15 aqui, se você for olhar, mesmo que esteja uma paisagem simples aqui com rocha, água e gelo. A gente consegue fracionar isso, mas não faz sentido algum colocar mais de 3 ou 4 planos, até 5 aí eu acho que é legal, mas mais do que isso você só vai ter confusão. Pensa no seguinte, o plano ele vai correndo em linha, ó. Você tá vendo aí, ó? Ó, ele vai correr em linhas aqui, ó. Onde eu tô passando o mouse aqui é uma linha. Aqui no mar eu tenho um outro bloco de linhas, né? E terceiro aqui na geleira. Então você pode fazer essa divisão, você vai entender mais pra frente agora. Então pensa o seguinte, todas as vezes que você for fazer um vídeo com o seu celular, você vai pensar, eu tenho o primeiro, segundo e terceiro plano, o que é que eu vou dar evidência? Primeira coisa, eu vou dar evidência no meu assunto, naquilo que eu quero contar. Se a história de uma lente que está abrindo e fechando, ela vai ser o meu primeiro plano, nesse caso aqui, e eu vou estar contando a história dela. Mas se eu estou contando a história que a pessoa aqui está falando sobre a lente, mas não faz tanto sentido essa lente ela pode estar desfocada. Então eu continuo com o foco aqui, tá vendo? Ó? Entende? Aqui atrás vocês veem, ó, que eu tenho umas molduras, uns quadros que ele compõe a minha cena aqui, mas ela não é assunto, eu sou assunto. Então, primeiro ponto é você saber qual é o seu assunto. Segundo, é você identificar os planos na sua cena, tá bom? E aí, para identificar os planos, é onde a gente chama de assunto, tá? O que você quer falar sobre aquilo. Então, aqui, ó, como eu falei aqui da foto, qual que é o meu assunto aqui? O meu assunto são os noivos, não é a vegetação. Então, o foco tem que estar no assunto. Aqui eu tenho um exemplo para vocês entenderem melhor que de primeiro, segundo e terceiro plano. Primeiro plano, nesse caso aqui, ó, referente o meu celular tá aqui, eu tenho uma distância entre o meu celular e esse objeto, vamos dizer aqui que é algo que eu tenho que filmar, não sei, um carro, imagina aí o que for mais fácil para você entender. Eu vou imaginar aqui uma pessoa, por exemplo. Da distância aqui do meu celular até essa primeira pessoa aqui, eu tenho 2 metros de distância do meu celular para ela, certo? No foco automático do meu celular, o meu celular facilmente e livremente aqui ele vai entender que, como ele está mais próximo, ele merece o foco. Ponto. É só isso que ele vai fazer. Então, se você aproximar a 2 metros de um objeto e tiver o objeto atrás de você a 6, 10, 15 metros, o seu celular vai entender que esse objeto mais próximo da sua lente é o que merece o foco, como você está vendo aí. E se isso é o que você quer, esse vai ser o nosso assunto, tá bom? Então, todas as vezes que eu tenho algo focado, ele é meu assunto. Mais uma vez, vamos voltar aqui para você entender melhor. O que é meu assunto nessas duas fotografias? O casal. Eu tenho aqui, ó, em primeiro plano, eu tenho segundo plano e terceiro plano lá atrás. O primeiro plano não está focado. Não significa dizer que o primeiro plano é o que merece o foco.
Não é. O foco é o meu assunto. Então, voltando aqui, nesse exemplo, o meu primeiro plano é o meu assunto. Tá aqui embaixo, ó. Assunto, primeiro plano, assunto. Então, ele tá focado. Mas no segundo exemplo, que é o caso da minha foto, o primeiro plano não é o meu assunto. O segundo plano é o assunto, então o foco vai para ele. E agora, um outro exemplo, o terceiro plano é o meu assunto e o primeiro e segundo plano já estariam mais desfocados, mais fora da cena, e eu teria um foco lá atrás, no terceiro plano, porque ele é o meu assunto. Então, ó, todas as vezes que a gente falar que assunto, você vai saber que ao assunto pertence o foco, tá? Então, o que acontece? O iPhone, o Android, qualquer Android, que ele vai entender, no automático ele vai entender o seguinte: quando você se aproxima do objeto, da pessoa, de qualquer coisa que está na frente dele, ele vai ter o foco. Então, ó, do celular para o meu primeiro plano aqui, eu tenho 2 metros, simulando aqui, tá? 2 metros. Então, automaticamente ele focou. Ele não vai focar nos outros 6 metros e 9 metros, a não ser que eu defina triscando na tela. Você vai ver a aula mais pra frente aqui, a próxima aula você vai entender melhor na prática. Mas triscando na tela, você vai poder entender, você vai poder definir o que é que você vai focar. Aí, quando eu faço isso, eu posso chegar lá no meu segundo plano, clicar lá no meu celular, no meu segundo plano, na minha imagem, na tela do celular, e aí ele vai definir para mim o assunto. Portanto, ele vai focar. Entende? Então, é importante você saber disso aqui e você saber definir o que é o seu assunto e o seu foco. Mais uma vez, não é porque está em primeiro plano que é o seu assunto. E não é porque está em terceiro plano que não precisa ser o seu assunto. Mas o que você precisa entender antes de focar é que você tem uma história para contar e jamais aquele objeto da sua história pode ser desfocado, a não ser que tenha um efeito de desfoque e foco rápido, bem rápido, para trazer um contexto ali, para trazer um charme pra cena, tá? O fato é o seguinte: você não pode manter ele desfocado o tempo todo, senão você vai direcionar o olhar e a atenção das pessoas para o que você não pretendia mostrar, tá bom? Então, muito cuidado com o foco. E na próxima aula eu vou te ensinar na prática como que você pode fazer isso com o seu celular usando a função manual e a função automática, tá bom? Nós vamos usar um iPhone, mas serve para o Android também, não tem problema. Pode testar aí que vai dar certo. O que vai mudar às vezes é um ícone ou outro, ou uma nomenclatura ou outra, mas o princípio é o mesmo, tá bom? Uma coisa importante depois de você estar assistindo essas aulas, você praticar. Foco, exposição, como foi a aula anterior, você não vai fazer se você não vai dominar se você não praticar. Isso, por mais que eu te dê teoria, por mais que eu te dê explicações práticas, teóricas, você não vai dominar se você não botar a mão na massa. Então, já dá uma pausinha nessa aula, já treina, pega um objeto, faça igual eu aqui, ó, testa o seu foco, ó. Se eu for muito para frente, ela tem dificuldade de focar, então aonde que é que ela começa a focar? Tira, vai testando, vai sentindo como o teu aparelho funciona, tá bom? Muito importante isso. Porque quando você estiver gravando mesmo, um cliente gravando para você e for rápido, você precisar de ter precisão ali na sua cena, você já sabe como funciona. Então, nada melhor do que você treinar agora para na hora de você gravar mesmo, valendo mesmo, você já saber o que vai fazer, o que não fazer, tá bom? Então, até a próxima aula.